Bom, boa noite. Ainda está aparecendo, Vinícius, o ao vivo em instantes. Não sei se nós estamos ao vivo, mas eu e o Veras aqui estamos tranquilos, né, aguardando pelo menos eu não vejo na minha tela aqui o sinal de ao vivo, né? Mas acredito que nós já estamos montando ao vivo. Já estamos. Ao vivo e a cores, como diz bem o ditado. Então vamos lá, né? Primeiro, cumprimentar, Veras, eu e tu cumprimentar, lógico, todos os internautas, né, que nos acompanham aqui pela TV PT, dar um grande abraço virtual à distância neste grande deputado federal do nosso partido, meu amigo, companheiro Carlos Veras, né, que tem um trabalho muito forte neste primeiro mandato dele na Câmara Federal, e dizer para todos vocês que o nosso objetivo hoje aqui é trocar uma ideia durante 50 minutos com vocês, e as perguntas são muito bem-vindas, né, Veras? Se os nossos internautas quiserem enviar aqui. O nosso objetivo é conversar um pouco sobre esta quadra da história que está o nosso país, né? Governo Bolsonaro, o impacto sobre as nossas vidas e, acima de tudo, como nós vamos continuar, né, reagindo, resistindo e enfrentando o conjunto, né, de desmandos que o governo Bolsonaro tem implementado no país. Eu quero abrir com a questão da pandemia, Veras, porque isso foi, inclusive, a proposta, né, da grade de programação da nossa TV PT. E qual é a questão central da pandemia? Né? Lógico, uma pandemia como esta, ninguém esperava por ela, né? Ela chegou ao planeta e causa um impacto enorme. Ela sempre, né, vai provocar muita perda econômica e muitas perdas de vidas, mas os países estão se movendo de forma diferente para enfrentar a pandemia. Né? Então, uma frase que eu sempre tenho colocado, Veras, evidente que este número dramático, né, que o Brasil acumula até hoje, né, de mais de 112 mil mortes, é evidente que uma parte destas mortes, infelizmente, pela realidade da pandemia, não podia ser evitada, mas seguramente um grande número destas mortes poderia ter sido evitado se o país tivesse adotado uma política real, efetiva, coordenada, né, de esforços a partir do governo federal para enfrentar a pandemia. Mas o grande problema nosso nesta questão da pandemia é que a irresponsabilidade, a incapacidade, o despreparo, né, do presidente Bolsonaro para atuar como um verdadeiro líder de um país, independente de termos ideias diferentes. Eu e tu temos ideias aqui para a esquerda, ele tem ideias de extrema-direita, né? Mas a questão central é a seguinte: nós tínhamos que ter coordenado esforços do país para enfrentar a pandemia. Porque o que está acontecendo no Brasil? O fato de que o presidente apostou única e exclusivamente numa narrativa política do interesse do seu grupo político e do seu projeto de poder, ele então, percebendo que as dificuldades econômicas viriam para o Brasil por conta da pandemia, ele resolveu apostar numa versão sobre as dificuldades econômicas que nós estamos enfrentando, Veras. Qual é a versão que ele tenta convencer a parcela da população que o apoia? É dizer o seguinte: o que está causando problema econômico no Brasil são estas medidas daqueles que, como eu e tu, defendemos, nós do PT e outros, muitos setores estão defendendo, né, que são as medidas cientificamente comprovadas que devem ser utilizadas para proteger a vida das pessoas e para proteger e conter a pandemia. Porque o que causa problema na economia não são as medidas para conter a pandemia. O que causa problema na economia é o vírus e a existência da pandemia. Que enquanto nós não controlarmos esta infecção, a evolução e o crescimento da pandemia, nós vamos enfrentar problemas econômicos cada vez maiores.
Então, ele está, na verdade, com esta ação do governo Bolsonaro de forma totalmente irresponsável em relação às medidas reais que deveriam estar sendo tomadas. Nós estamos enfrentando um número de mortes muito maior do que deveríamos enfrentar, um alongamento no tempo da pandemia. Ela está demorando muito mais tempo para ser controlada do que em outros países do mundo, e isto aprofunda o impacto dela sobre a economia. Então, o Bolsonaro está errando na pandemia e na economia, e o Brasil está colhendo estes resultados de impacto muito mais duro e difícil do que outros países que fizeram o movimento correto. Com isso é que eu abro esse nosso bate-papo, porque nós vamos ter que intensificar essa disputa. Porque senão, se o Brasil não tomar medidas reais, efetivas, para salvar a sua economia e para conter a pandemia, nós vamos ver definhar a economia por um longo período de tempo e de forma muito mais dura e intensa do que deveria ser, Veras. Primeiro, Fontana, dizer da alegria de poder fazer esse bate-papo aqui pela TVPT com você, agradecer pela acolhida que você nos deu e tem nos dado, né? Você é uma referência política de atuação parlamentar para o nosso mandato. Você nos acolheu muito bem, aí tem nos ajudado e tem sido uma pessoa que eu costumo trocar muitas ideias, dialogar com você, participar de algumas comissões ao seu lado, é um processo de aprendizado muito grande. Fazer hoje esse debate contigo na TVPT e cumprimentar todos que fazem o Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras, a todos os simpatizantes. Primeiro, o governo Bolsonaro não apresentou um plano nacional de enfrentamento à Covid-19. Deixou tudo nas costas dos estados e municípios e ainda começou a jogar contra as iniciativas, as boas iniciativas dos estados e municípios, dos prefeitos e governadores e governadoras, indo de encontro à orientação dos profissionais da saúde, das organizações da saúde. É um governo que não fez a sua parte, que não faz a sua parte, que brinca com a vida das pessoas e por isso essa tragédia com mais de 112 mil mortes no nosso país pela Covid-19. Não tenho dúvida, se tivéssemos um presidente responsável, nós não teríamos essa tragédia, essa quantidade de vidas perdidas, de famílias abaladas pela perda dos seus familiares. É prova que nós estamos agora aqui nesse bate-papo e, ao mesmo tempo, atento aqui com a sessão do Congresso Nacional. Nós trabalhamos para aprovar um projeto de lei no Congresso de auxílio aos estados e municípios, para ir recurso para os estados e municípios, e no meio desse projeto, o governo fez um processo de chantagem, de ataque aos prefeitos, aos governadores, chantageando-os para atacar o servidor público, a servidora pública, para poder colocar aquela bomba, aquela granada no bolso do servidor público, mencionada pelo Paulo Guedes, que foi o artigo 8º da Lei 173, que congelou os salários dos servidores públicos, municipais, estaduais, do Distrito Federal e da União, até dezembro de 2021. Nós trabalhamos para livrar, pelo menos, os trabalhadores e trabalhadoras que estão na linha de frente do combate à Covid-19. Os trabalhadores da educação, da saúde, da segurança pública e da limpeza e do serviço social, que foi no parágrafo 6º do artigo 8º, Fontana, que nós trabalhamos para livrar pelo menos esses que estão na linha de frente. O que foi que o presidente fez? Vetou. E nós estamos hoje tentando derrubar esse veto 17, que era para a gente ter feito ontem, quando o Senado fez a parte dele e derrubou o veto. Quando chegava a nossa hora, por pressão de Bolsonaro e seus aliados, suspendeu a sessão da Câmara e jogou para hoje. E agora, sob pressão, sob muita pressão, está lá os líderes querendo manter o veto. Ainda dá tempo aos servidores e servidoras, à população brasileira, ainda pressionar os líderes partidários, os deputados e deputadas. O engraçado é que a gente vê, né, Fontana, muito deputado fazendo arminha, dizendo que defende a segurança pública, que defende o policial, o agente penitenciário, policial rodoviário, mas quando ele agora vai botar a sua digital
para congelar o salário do policial, do servidor público, até dezembro de 2021. E olha, Veras, e aproveitando esse assunto que tu trouxeste, muito atual, porque enquanto nós conversamos aqui, nós dois estamos com o telefone aberto na outra ponta para votarmos dentro de poucos minutos. Eu disse o seguinte numa entrevista que eu dei hoje para um grande veículo de comunicação aqui no Rio Grande do Sul, Veras, que a primeira coisa que nós temos que deixar muito claro para o povo brasileiro como um todo é que o servidor público não é o culpado de nenhum problema econômico do país. O problema econômico do país, ele é fruto de duas questões essenciais. Primeiro, a economia já vinha muito mal antes da pandemia, porque a economia brasileira ficou parada, por exemplo, no primeiro trimestre desse ano, e com a pandemia ela piorou muito. Agora, a pergunta é o seguinte: se nós temos que reequilibrar, Veras, finanças do país para enfrentar a pandemia, para termos mais recurso, para manter um programa de renda mínima, para apoiar empresas, micro e pequenas empresas, para colocar mecanismos de incentivo na economia, para sairmos desta profunda recessão, eu e tu estamos de acordo, aliás, o nosso partido está de acordo. Agora, a pergunta que a gente sempre faz é o seguinte: por que a primeira votação não é uma votação do imposto sobre grandes fortunas, do imposto sobre os grandes lucros e dividendos, sobre as grandes rendas? Nós estamos defendendo um pacote de tributação para os super ricos que pode arrecadar 250 bilhões de reais por ano. Então não tem que ficar congelando o salário de um professor, de um servidor da segurança, de um policial que está ali com o seu salário que precisa ser garantido, corrigido normalmente, que ele tenha que pagar esta conta da pandemia que deve ser reequilibrada por outro caminho, né, Veras? Exatamente, Fontana. E nós estamos votando agora, viu? Entre aí no seu aplicativo e faça logo o seu voto aí para a gente derrubar o veto. Nosso voto é não. Eu estou votando agora mesmo para a gente poder derrubar esse veto. Um veto que é importante que a gente possa derrubá-lo. Inclusive, quando eu falava sobre o servidor, a servidora pública, sobre o congelamento do salário, né, que nós estamos tentando derrubar esse veto agora, nós não estamos pedindo reajuste salarial. Nós não estamos votando aqui a pedido de reajuste salarial. Tá aí o voto, aparece o nosso voto aí, Veras? Aparece não. Sim, está aparecendo. O voto... Voto não, né? Veja aí, voto não. Isso. E olha, esse voto não aqui não significa que a gente está dando reajuste aos servidores e às servidoras. O que a gente está dizendo aqui é que não pode ficar consignado em lei a proibição de um município ou do estado que tiver condições de dar o reajuste poder dar. E se no Paraná pode... também, né, Veras? Oi? A evolução das carreiras também, a pessoa cumpriu um quinquênio, tudo, concurso público, tudo. Proíbe tudo até dezembro de 2000. Ela cumpriu 5 anos da carreira dela e aí ela vai ter um degrau que ela vai subir na carreira. Aí querem congelar tudo isso. Exatamente. E é um processo que isso se faz de acordo com a condição de cada estado e cada município. O que não pode é proibir. Esse veto é antidemocrático, é abusivo, é ditador. Porque se tem um município, um estado que tem condições de dar o seu reajuste, fazer a progressão na carreira, não pode ser vedado por uma lei. A livre negociação, o direito da... Não falam tanto em livre negociação, o direito da negociação do servidor público com o seu gestor. Esse veto do presidente, ele é antidemocrático. Ele impõe uma decisão que é de não ter reajuste de jeito nenhum. E não é só 2021, vai pegar 2022, porque em 2022 vem um ano eleitoral, nós só temos que negociar para ter reajuste até abril. Então é um tempo muito, muito curto. Então, na verdade, o que querem é privatizar o serviço público, é acabar com o serviço público, criminalizando o servidor público, desmontando o serviço público para poder justificar todo esse processo de desmonte. Por isso nós estamos aqui, Fontana, nessa resistência e votamos não
pressionando aqui o Congresso e dando a nossa participação. E é importante você que está nos ouvindo, que está nos acompanhando, acompanhar como foi a votação no seu estado. É bom pegar a lista, o nome dos deputados e deputadas para saber quem votou a favor de você ou não. Porque ficar aqui de vez em quando pousando que vota a favor de uma categoria ou outra, mas na hora que a gente precisa que ele coloque a digital, muitas vezes coloca a digital para ferrar com o trabalhador, para tirar o nosso direito. Veras, eu quero propor um outro assunto aqui para a gente conversar, né, com os nossos internautas aqui na TVPT, que é a situação geral do país e a importância, né, das nossas pressões democráticas, mesmo que com as dificuldades que a pandemia gera, em torno da importância de conseguirmos instalar na Câmara Federal o processo de impeachment do presidente Bolsonaro. Quando a gente analisa o conjunto de ações que ele teve ao longo desses primeiros 19 meses, praticamente, agora de governo, nós já encontramos inúmeros crimes de responsabilidade que impactam profundamente a vida do nosso país. Aliás, não é por nada que lá já estão sobre a mesa do presidente Rodrigo Maia, num processo que é totalmente equivocado, né, do ponto de vista constitucional no país, este poder monocrático, né, que um presidente da Câmara tem de blindar o presidente Bolsonaro, que é o que o presidente Rodrigo Maia está fazendo. Né? Nós temos ali na mão dele já 46 pedidos de impeachment de diferentes juristas, de diferentes entidades de alta credibilidade no país. Eu vou aqui descrever só 3 ou 4, né, para ilustrar o que nós queremos investigar numa comissão de impeachment. Mas, por exemplo, todo o processo de devastação ambiental que está ocorrendo na Amazônia. Tem ou não tem crime de responsabilidade ali? Quando se desmontam estruturas, né, que foram, ao longo de décadas, montadas no país para proteger a Amazônia e outros desafios, né, de proteção ambiental num modelo de desenvolvimento sustentável. Segunda pergunta, tem ou não tem crime de responsabilidade no movimento todo que ele faz de aparelhamento da Polícia Federal? Onde ele chegou ao ponto de demitir, né, o ministro Moro, porque ele dizia explicitamente naquela reunião ministerial, que nós terminamos assistindo o vídeo, porque ela foi determinado, né, pelo Supremo que aquele vídeo viesse a público. Ele dizia ali claramente, né, Veras, que eu quero botar na Polícia Federal alguém que eu controlo. A função de um presidente não é ter uma Polícia Federal como uma polícia política para proteger seus amigos e perseguir aqueles que pensam diferente dele. Terceira questão, esta relação do presidente Bolsonaro e da família Bolsonaro com as milícias do Rio de Janeiro. A questão da rachadinha, que a investigação coloca evidências cada vez mais fortes de corrupção na atuação e na forma, né, de agir do presidente e seus filhos, todo o sistema de proteção que eles têm ali, não vou aqui entrar em detalhes também. Quarto exemplo, a maneira como ele se conduziu, está se conduzindo no combate à pandemia. Tem ou não tem crime de responsabilidade quando um presidente tenta induzir um povo a acreditar que a cloroquina vai resolver o problema da pandemia? Quinta pergunta, tem ou não tem crime de responsabilidade quando ele participa, incita, através do gabinete do ódio, que tem assessores ali dentro do gabinete dele, que incitam um conjunto de movimentos contra a democracia? Então, o que eu digo é o seguinte, nós temos inúmeros crimes de responsabilidade, que até alguém que defenda o Bolsonaro pode tentar dizer que não existe. Agora, que nós temos um conjunto de evidências para abrir este processo de impeachment, isto é cada vez mais claro para amplos setores da sociedade brasileira. E aí eu proponho, Veras, que a gente entre um pouco, né, neste assunto, porque, do meu ponto de vista, está se construindo aí um acordo
onde uma parte da centro-direita e da direita brasileira que diz ter um compromisso maior com a democracia, ela parece que está querendo fechar um acordo para proteger o mandato do Bolsonaro até o final, até 2022, e quer nos impedir de analisar todos esses processos de impeachment que estão lá na Câmara tramitando. O que tu pensa sobre isso, Vélez? Olha, primeiro, as 5 perguntas que você fez é uma resposta só para as 5. Tem crime, sim, de responsabilidade fiscal. E tem muito crime. O impeachment já era para ter sido instalado. Bolsonaro não tem condições de continuar presidindo a República. É muitos crimes cometidos por ele de responsabilidade fiscal, de atentado contra a saúde, contra a vida da população, contra a democracia, contra o Estado Democrático de Direito. Não há dúvida que parte aí do setor econômico, do grande capital e de parlamentares que se pauta pela pauta econômica estão aproveitando a incapacidade, a incompetência de Bolsonaro e esse ataque que ele faz à democracia, à vida das pessoas, para empurrar a pauta econômica, para aprovar as pautas de interesse do grande capital, dos banqueiros. Haja vista que é tudo que é colocado aí para ser votado, que é de interesse do capital privado, que é de interesse dos banqueiros, é aprovada com uma rapidez muito grande. Mas quando é um projeto de interesse dos trabalhadores e das trabalhadoras, a dificuldade é grande e muitas vezes, quando a gente aprova, ele ainda veta trechos importantes dos projetos. Então, nós precisamos da sociedade. Sei que não é fácil fazer um processo de impeachment num período de pandemia onde a população não pode ir às ruas manifestar o seu sentimento, onde a gente não pode ter grandes mobilizações. Mas nós precisamos intensificar as mobilizações pelas redes sociais. Precisamos, de todas as formas, demonstrar o nosso repúdio, a nossa insatisfação contra todos esses ataques que a população brasileira vem sofrendo, tanto no tocante aos seus direitos, como a sua própria vida, que é um atentado contra a vida da população, contra o Estado Democrático de Direito. Então, nós precisamos continuar, desistir jamais, Fontana, continuar de cabeça erguida, lutando para que a gente possa estabelecer e abrir o processo de impeachment, porque se nós pensamos no processo de recuperação da economia, uma recuperação desse país, com o Bolsonaro à frente, é impossível. É isso que nós vamos ter, né, Vera? Isso que nós vamos ter. Enfrentar essa pandemia com ele, imagine a gente pensar num processo de recuperação com o Bolsonaro à frente da presidência. É impossível a gente recuperar alguma coisa. É isso que nós temos que conversar cada vez mais com a nossa população e nós precisamos perseverar com muita firmeza nisso, porque se o Bolsonaro permanecer dirigindo o país da forma como ele governou nesses primeiros 18 meses, mais 2 anos e meio, o tamanho da hecatombe econômica, de desemprego, de queda de atividade econômica, o tamanho da crise, né, de desnacionalização da economia brasileira. Hoje eu participava também de manhã de uma reunião da Frente Parlamentar em Defesa da Soberania Energética do país. Nós estamos tendo as nossas empresas estratégicas, as empresas públicas, né, Veras, como a Petrobras, a Eletrobras e outras, estão sendo retalhadas e vendidas aos pedaços. O Banco do Brasil também teve diversos das suas áreas estratégicas já vendidas. Então, o grau de desmonte que este governo está fazendo, para além da pandemia, que inclusive, no fundo, como nós estamos enfrentando essa situação dramática da pandemia, nós não estamos conseguindo debater outros temas gravíssimos que estão acontecendo, né? Não estamos conseguindo tempo, espaço para isso. Aquilo que o ministro também criminoso do meio ambiente, né, o Carlos Salles, dizia, vamos aproveitar e vamos passar a boiada. Na verdade, esta política de passar a boiada, eles estão fazendo em todas as áreas, inclusive na área de venda, né, de empresas e estruturas estratégicas que o país tem. Então, nós temos que deixar muito claro nesse debate, o grande foco é fazer a aliança mais ampla possível
entre todos aqueles que querem terminar o governo Bolsonaro, pelo bem do país, para que nós possamos ter uma nova eleição e nesta nova eleição o Brasil se repactue. Eu, aliás, sou signatário e apresentei, né, Veras, tu também apoiaste com a tua assinatura, uma emenda constitucional que é da minha autoria, que prevê exatamente isso, né? Em caso de impeachment, 90 dias depois, o Brasil terá uma nova eleição. E isto é o correto para repactuar o país. É evidente que nós vamos ter um debate intenso pela frente, mas não há não há outro caminho para o país, né? A menos que o Brasil vá se tornar realmente um país onde a blindagem sobre o Bolsonaro vai permitir a ele governar independente do volume de crimes de responsabilidade que ele já cometeu. Então é mandatório abrir este processo de impeachment. Se ele tiver os votos para impedir a votação, bom, aí nós vamos ver na hora da votação. Agora, impedir a investigação, o aprofundamento do debate, né, e a votação, isso é algo que nós não podemos aceitar. Veras, e outra coisa importante é essa questão desses últimos dias, né, onde fica cada vez mais claro. Há poucos dias atrás, inclusive, veio, né, o resultado final das análises, né, da Polícia Federal sobre a delação do ex-ministro Palocci. E mais uma vez ali se comprova, né, que aquela delação foi uma delação toda ela forjada com o objetivo de retirar o presidente Lula da última eleição. E agora, na minha opinião, cresce a possibilidade, porque se o Supremo reconhecer aquilo que é justo, nós caminhamos para ter uma anulação da condenação conduzida pelo então juiz Sérgio Moro, que foi peça central neste conluio todo, né, que levou o país a esta crise que nós estamos vivendo. Então, esse é um outro assunto importante da gente trocar aqui algumas ideias com os nossos internautas, porque em cima dos últimos acontecimentos é preciso ampliar as pressões sobre o Supremo Tribunal Federal para que ele julgue definitivamente se há ou não, como acreditamos nós, por todas as evidências que já vieram a público, se há ou não a suspeição do então juiz Sérgio Moro neste julgamento do presidente Lula, que, pelo bem da estrutura jurídica do país, para retomar a credibilidade da estrutura jurídica do país, tem que ser anulado. Como o outro dia disse muito bem, eu acho que foi o governador do Maranhão, Flávio Dino, que disse a frase: se quiserem condenar o Lula, ele dizendo, como eu também digo isso, eu tenho segurança de que o Lula é inocente. Agora, se alguém quer condenar o Lula, coloque um juiz de fato imparcial para fazer esse julgamento. Até porque hoje eu estava revisando também algumas coisas e diversos julgamentos do presidente Lula que foram feitos em outros espaços da justiça brasileira, ele foi inocentado. Só o julgamento conduzido pelo Moro é que levou à condenação sem provas dele, né, Veras? Exatamente, eu quero dividir esse bloco em duas partes. Primeiro, na consolidação dos crimes de responsabilidade de Bolsonaro. Um dos maiores crimes, Fontana, é contra a soberania nacional. Esse ataque às nossas empresas nacionais, a Petrobras, a Caixa Econômica, é um ataque aos bancos públicos, aos Correios, é um ataque à nossa soberania nacional, ao Estado democrático de direito. E tem tudo a ver esses ataques com o que aconteceu nas eleições. É bom lembrar que o Bolsonaro só foi eleito, primeiro, por conta de um julgamento feito pelo Sérgio Moro, que precisa ser anulado todo o seu julgamento, porque ele atuou de forma proposital para impedir que Lula participasse das eleições, que foi uma ação deliberada para tirar o presidente Lula das eleições, não concorrer às eleições para presidente da República, e mesmo sem o Lula na disputa presidencial,
Bolsonaro se elegeu por conta das inúmeras fake news, que, através de muita mentira, da política do ódio, da intolerância, acabou chegando à presidência da República. Então, a anulação desse julgamento por parte do Sérgio Moro ao presidente Lula precisa ser consolidado, ser derrubado pelo Supremo Tribunal Federal. Porque a cada dia que passa está provado a inocência do presidente Lula, que foi algo deliberado, orquestrado, montado, toda uma farsa para tirar o nosso líder, o nosso companheiro conterrâneo do meu estado aqui de Pernambuco, lá da região de Garanhuns, Caetés, nosso companheiro Lula, que fez muito por esse país, junto com o nosso Partido dos Trabalhadores, muita gente da linha da pobreza. Viu, Veras, como eu digo numa linguagem bem popular e direta, depois devolvo, está no meio do teu raciocínio, mas viraram a vida do presidente Lula e de toda a família dele de cabeça para baixo, de todos os jeitos que podiam. Seguramente o brasileiro mais investigado nestes últimos anos no país foi o presidente Lula e provavelmente a presidenta Dilma. E não encontraram, por óbvio que ele não cometeu crime nenhuma, uma única prova, mas eu digo assim para as pessoas, às vezes aquelas que, não nós que estamos, absolutamente tranquilos, seguros da inocência dele, mas para quem ainda tem alguma dúvida, eu pergunto, será que nunca teriam encontrado uma única conta do presidente Lula com algum dinheiro ilegal em algum lugar qualquer? Será que nunca teriam encontrado um único sinal? Quer dizer, toda esta investigação que eles fizeram, o Moro foi lá e disse, não, eu vou condenar o Lula porque aquele apartamento ali, que nunca esteve em nome do Lula, que o Lula nunca usou, que o Lula nunca comprou, que nunca pagou, é a causa, é a prova para condená-lo. Então, depois de todas as investigações que fizeram, foi esse o motivo que encontraram para condenar ele. Então, é preciso, que o Estado democrático de direito volte ao país. E nós temos que repactuar esse Brasil. E para repactuar o Brasil, é preciso, na minha opinião, uma das questões centrais é reconhecer que o presidente Lula foi condenado por um juiz que não foi juiz, que atuou de forma partidarizada, que atuou com interesse num determinado processo de poder e que usou a justiça para que aquela estrutura de poder que ele apoiava chegasse ao poder, como chegou com Bolsonaro, e depois, como dizem, todos os juristas que têm equilíbrio e bom senso, só a nomeação do Moro para ser ministro da Justiça já é um motivo para anular o julgamento do presidente Lula. Mas, Veras, um assunto que eu sei que tu acompanha de perto, nós podíamos falar um pouco também, é a nossa proposta de renda mínima continuada, que é o Bolsa Família ampliado, que nós estamos defendendo, a importância de que haja uma renda mínima permanente no país, porque a crise econômica é muito profunda e, portanto, a proteção às famílias brasileiras vai passar pela manutenção, ampliação e tornar, inclusive, permanente um programa de renda mínima como o Bolsa Família. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, Veras? Vamos sim, Fontana, vamos sim. Primeiro dizendo que, para a gente reparar realmente o Estado democrático de direito, a democracia nesse país, a gente tem que devolver a liberdade plena do presidente Lula, porque Moro foi o principal cabo eleitoral de Bolsonaro e levou como prêmio o Ministério da Justiça. Bom, primeiro nós defendemos a manutenção, a ampliação, tornar de forma permanente o Bolsa Família, a valorização dele. Nós temos que ter muito cuidado, porque o governo Bolsonaro tenta o tempo todo acabar com esse programa importante que é o Bolsa Família. Eu sou do interior do estado de Pernambuco, eu pude presenciar como melhorou a vida de milhões e milhões de pessoas. Você pode até perguntar, mas com tão pouco? É porque nem todo mundo sabe o que é não ter 3 refeições ao dia. Chegar na hora do almoço, chegar na hora da janta, e você não ter que dar aos seus filhos. Você sentir no rosto do seu pai, da sua mãe, a cara de tristeza, de decepção, por não ter o que lhe alimentar. Eu vivi isso. Eu vi no rosto de minha mãe
ao chegar da escola depois de andar 9 quilômetros a pé e a tristeza dela de não ter com que me alimentar. E ela só pôde, junto com meu pai, nos dar minimamente de alimento, da gente poder ter uma refeição melhor quando ela se aposentou. Então não chegou para a gente se livrar, para a gente melhorar essa condição alimentar a Bolsa Família. Mas eu vi vizinhos, eu vi companheiros, familiares, só ter direito a poder aqui comprar o arroz, o macarrão, 1 quilo de carne, para ser a mistura do seu almoço, do feijão, do cuscuz, como aqui a gente trata, quando pôde receber o Bolsa Família. Então aquilo gera dignidade para aquelas pessoas que não tiveram que se humilhar, que trabalhar muitas vezes na casa de outras pessoas por um prato de comida, para ter direito a uma refeição. Isso é dignidade daquela pessoa para ter condição dela trabalhar, inclusive desempenhar o seu trabalho, de ter condição de procurar um emprego minimamente digno para ela. Então, o Bolsa Família é um programa que não só gera renda local, que gera o desenvolvimento local, mas ele gera, acima de tudo, a dignidade do ser humano. Ele empodera o ser humano para poder ter condição de continuar ali lutando e trabalhando para ter uma vida melhor. Não é à toa que nós estamos brigando para prorrogar o auxílio emergencial, que o Bolsonaro queria que fosse R$200, que nós conseguimos que fosse de R$600. Isso é uma luta da oposição do Partido dos Trabalhadores. Agora nós queremos prorrogar. Ele fala em prorrogação, mas fala de redução, porque diz que R$600 é muito. Garanto que R$600 não é o valor do café da manhã dele. Ele não tem noção do que é a vida de uma pessoa que tem que acordar cedo, trabalhar o dia todinho para poder comprar os alimentos, pagar o aluguel da casa, para poder alimentar a sua família. Então, um programa de renda mínima, você garantir o Bolsa Família de forma permanente, é você garantir o mínimo de dignidade para a população mais carente, mais pobre desse país. Que o presidente Lula tirou o Brasil do mapa da fome. E seu Jair Messias Bolsonaro colocou de volta o Brasil no mapa da fome da ONU. Por isso nós precisamos continuar lutando por esses programas tão importantes que ajudaram a tirar milhões e milhões de pessoas da extrema pobreza, meu amigo Fontana. Veras, e falando, né, no programa de renda mínima mantido, por que um Bolsa Família ampliado que nós estamos defendendo na continuidade? Primeiro, nós defendemos a prorrogação do auxílio emergencial até o final de dezembro. E que a saída do auxílio emergencial seja a entrada num programa de renda mínima permanente, com os critérios do Bolsa Família, porque isto leva em conta a estrutura real de cada família, né? O emergencial foi feito neste momento em que iniciava a pandemia, mas com os meses que temos pela frente até dezembro, é possível estruturar um programa muito mais organizado de acordo com a necessidade real de cada família, né? E, portanto, aquelas que têm um número de filhos dependentes maiores podem receber um valor um pouco maior, outras um pouco menor, e esta é a visão com a qual nós vamos participar do debate no Congresso Nacional pela manutenção de um programa de renda básica permanente no país. O outro dia uma pessoa me provocou, né, Vera, dizendo assim, ele era um desses ultraliberais fundamentalistas, meio de carteirinha, em um debate que eu peguei pelo meio virtual. Ele disse assim, mas Fontana, tu queres levar esse programa de renda básica até quando? Eu digo até que nós consigamos, na economia brasileira, garantir trabalho e renda digna para todos os trabalhadores em idade economicamente ativa do país. Porque eu não posso planejar um país dizendo que uma parte deste país deve morrer de fome, porque não tem emprego, não há renda suficiente, então eu digo, essa pessoa tem que morrer de fome. Tem uma questão aqui de solidariedade social. Um programa de renda mínima universal e continuado é um ato de solidariedade plena de uma sociedade que reúne esforços para garantir um padrão mínimo de dignidade para todos os seus filhos. É um programa de quem defende um projeto de nação realmente, de quem diz,
não posso deixar nenhum brasileiro para trás, nenhuma brasileira para trás. Todos têm direito ao mínimo de dignidade. Pois Você não, falando da dignidade, falando de não deixar nenhum brasileiro para trás, eu me lembrei agora, nós tivemos a semana passada, identificamos que tem umas comunidades rurais que fica entre o município de Manari e Inajá, torno de 120 famílias, que não tem moradia. É na casa de taipa. Que nós estávamos com o governo Dilma, com um programa de habitação Minha Casa Minha Vida Rural, para poder tirar essas pessoas da casa de taipa, feito o Lula tirou no Luz para Todos, o candeeiro, e colocou luz elétrica nas casas dos trabalhadores rurais. Então essas pessoas vivem em situação de extrema miséria, sem direito à habitação, que a casa é de taipa, não tem acesso à água, documentos, sem documentos, então não conseguem nem acessar os programas, são pessoas que estão invisíveis, que o Estado não consegue enxergá-las, pessoas que estão nessa situação de extrema miséria mesmo, que vivem de cesta básica de doações. Então nós não podemos achar que existem pessoas no Brasil que não passam fome, que não passam necessidade. Tem muita gente que voltou a passar fome e necessidade nesse país. Quando a gente andava para frente para resolver o déficit de habitação, de poder melhorar e ampliar a questão do saneamento básico, de garantir uma renda para a população, veio o quê? Veio o golpe, veio a retirada da presidente Dilma para poder instalar esse caos que nós estamos vendo hoje no país. Veras, e a gente tem falado sobre a questão também da economia, né, que começando pelo programa de renda mínima, né, pelo auxílio emergencial, porque além do papel enorme que ele tem, né, de proteção à dignidade, aos direitos humanos destas famílias que enfrentam a situação mais dramática, né, de pobreza e de exclusão social, infelizmente aqui pelo jeito saiu o resultado, né, da votação e o veto foi mantido. Mas vamos seguir falando aqui sobre a economia, porque a luta vai continuar, né, Veras? Então, eu estava dizendo assim que também o programa de renda mínima, ele é uma alavanca econômica muito importante, porque ele garante, né, que estas famílias tenham um padrão mínimo de acesso ao consumo de bens essenciais à sobrevivência das famílias. E isto roda a economia. E a grande questão que vai estar posta para o Brasil nesses próximos meses é que o Brasil precisa mudar a política econômica. Esta política econômica que o presidente Bolsonaro está implementando com o Paulo Guedes, ela é uma política econômica que gera mais recessão. Ela não tira o país da recessão. Nós, para tirar o Brasil da recessão, vamos precisar ampliar os investimentos públicos do governo federal no país. Tanto investimentos no sentido de obras diretas, como tu acabou de dar o exemplo aqui, retomar, por exemplo, com vigor, um programa como Minha Casa Minha Vida, encomendar a construção de 500, 600, 700 mil moradias e gerar 1.500.000 empregos na construção civil, como retomar obras públicas de infraestrutura para também que isto funcione como uma injeção de recursos na economia, melhore a infraestrutura do país e, ao mesmo tempo, injete dinheiro na economia. E, por fim, um programa real de apoio às empresas que estão enfrentando o processo, né, de impacto da pandemia. Né? Porque as empresas não conseguem sobreviver a um período como esse se não houver aporte do governo federal em programas através do BNDES, dos bancos públicos, de empréstimos. Em alguns casos, esses empréstimos, inclusive, devem ter um valor pequeno, menor, a fundo perdido, e os valores maiores está chegando o nosso amigo e companheiro de bancada José Guimarães. Ele estava seguramente envolvido com a votação do Congresso, que eu e o Veras explicamos aqui, Guimarães, que tu não tinha conseguido entrar no início do nosso programa porque estava participando dos últimos movimentos para tentarmos, né, derrubar este veto do presidente Bolsonaro, que infelizmente não conseguimos. Nós estamos conversando, Zé Guimarães, sobre o desafio futuro para a economia brasileira. E eu introduzi o assunto falando de que
tem que mudar a política econômica do Bolsonaro e a política econômica do Paulo Guedes. Porque se não houver uma ampliação do papel do Estado, do setor público, no incentivo à atividade econômica, nós não revertemos esta crise que aí está. Então é preciso mudar a política econômica. Vamos te convidar para entrar no programa falando sobre isso, Zé. Te ouvindo sobre o que tu tens pensado sobre essa questão econômica. Sei também que recentemente tu conversou com o nosso presidente Lula, pode inclusive trazer um pouco aqui das ideias que o nosso presidente tem colocado nesses debates conosco. Bom, meu querido amigo deputado Fontana, o meu querido amigo pernambucano Carlos Veras, isso mesmo, eu estava no enfrentamento, nós líderes da oposição, na votação do veto 17. Tínhamos que falar, tivemos que obstruir, depois discutir o mérito e perdemos a votação, mas o país todo acompanhou de forma muito transparente o comportamento dos senhores parlamentares. Nós tivemos 165 votos pela derrubada do veto e eles tiveram, pela manutenção do voto, 316. Nós fizemos um bom confronto, um bom debate e mostramos, e essa votação, Fontana e Veras, tem muito a ver com os nossos internautas que nos acompanham, com o debate que vocês realizaram nesse momento, que é a discussão desse Estado que eles produziram a partir do afastamento do golpe da presidenta Dilma. Construir um Estado ineficiente, um Estado robusto que serve aos interesses do mercado. E deu no que deu. Nós denunciamos isso hoje. Aqueles que foram ouvir o mercado para a manutenção deste veto do presidente Bolsonaro, nós denunciamos que são os mesmos que aí no Congresso, no nosso Congresso, aprovaram a reforma da Previdência, a PEC da Previdência, a reforma da trabalhista, a tal PEC do teto que impôs um duríssimo corte nos orçamentos públicos, especialmente da saúde. E eu pedi que eles deveriam fazer autocrítica, pedir desculpas ao país. Porque essa crise, Fontana e Vera, não é só em função da pandemia. A pandemia agravou, mas a crise produzida é responsabilidade deles. Esse modelo que eles produziram faliu. Portanto, ele precisa ser substituído. E é isso que nós estamos discutindo. Ou seja, nós temos uma economia ladeira abaixo, o desgoverno do Bolsonaro, ou seja, a crise econômica com a crise sanitária e a crise política do governo exige o que de nós? Em primeiro lugar, nós apresentarmos, na minha opinião, uma proposta alternativa, Fontana e Veras, para o país. E acho que nessa proposta de reforma e projeto de alternativo tem duas questões que são fundamentais, uma reforma tributária e a questão do Mais Bolsa Família, para atender um imperativo até ético que é atender as famílias pobres desse Brasil, como fizemos quando o governo Lula criou o Bolsa Família. A reforma tributária que você, Fontana, coordenou na oposição e tem que incidir sobre temas centrais, não pode fazer uma reforma tributária do faz de conta. Porque essa reforma que está tramitando na Câmara, seja o PL do Guedes, que apenas chega a ser um escândalo essa reforma tributária que o Guedes mandou para a Câmara. O que ele quer? O que ele faz? Desonera o setor o andar de cima e onera os serviços. Na prática é isso e nada mais. E a PEC que está tramitando a 45, ela diz o quê? Ela simplifica e cuida da eficiência do sistema tributário, não toca nas questões centrais, como você, Fontana, o companheiro, coordenou o nosso trabalho. Não tem como fazer reforma tributária sem taxar os lucros e dividendos, as grandes fortunas, as grandes heranças. Tem que mexer na renda, porque o Brasil é um alto concentrador de renda. E essa gente fica falando hoje de manter o veto para proibir qualquer benefício ao servidor que está cuidando da vida das pessoas, falando em Estado a proteger as pessoas. Eles produziram um monstro, um Estado monstruoso para servir as forças do mercado, não para proteger a população. Então nós temos que fazer uma mudança profunda, Fontana e Vera, no modelo econômico em curso. Esse modelo não serve ao país. Aliás, o mundo todo está questionando. Fontana e Vera, para reerguer o país, a receita nossa da oposição, né, Veras?
é melhorar a renda de quem ganha menos, para melhorar o mercado de consumo brasileiro, como nós vimos fazendo durante o governo Lula e Dilma, que tinha ganho de salário mínimo e um conjunto, né, de melhoras nesse poder de consumo das famílias de mais baixa renda, e o lugar onde nós temos que buscar dinheiro para ampliar os investimentos sociais, investimentos em obras e em mecanismos de incentivo da economia, é no andar de cima. Os 42 maiores bilionários do Brasil, Veras, a gente não cansa de repetir esse dado, durante os 5 meses de pandemia, Zé Guimarães, eles aumentaram o patrimônio deles em 170 bilhões de reais. Então, qual é que é a nossa proposta da oposição? O nosso líder da oposição é o companheiro Zé Guimarães, está aqui conosco, e me transferiu esta tarefa muito honrosa de coordenar o debate ali na oposição, e a gente está fechando, provavelmente vamos apresentar semana que vem, publicamente, com mais detalhes, né, essa proposta. Mas isso. O que a gente está falando, mais ou menos, assim, para não entrar em muito detalhe, Veras? Primeiro, tem que ter um imposto sobre grandes fortunas. Quem tem fortuna acima de 10 milhões vai ter que pagar um imposto todos os anos. Isso aí dá para arrecadar uns 40 bilhões por ano. Segundo grande imposto, Veras, é o imposto sobre o lucros e dividendos, o imposto de renda sobre lucros e dividendos, que no Brasil só tem 2 países do mundo que não cobram esse imposto. É o Brasil e a Estônia. Então, aqui no Brasil, um trabalhador ganha 5 mil reais, ele paga imposto de renda. Agora, alguém investe 100 milhões na Bolsa de Valores, ganha 10 milhões de dividendos, e quanto ele paga de imposto de renda, Zé? 0. Claro. Introduzindo imposto de renda sobre esses lucros e dividendos, que é o justo, o Brasil pode arrecadar em torno aí de mais de 100 bilhões de reais. A outra parte que está no nosso pacote é o aumento do imposto sobre a transmissão de grandes heranças. Alguém tem uma herança de 100 milhões de reais, por exemplo. Por que não pode ter uma alíquota ali de 20% que ele vai continuar com 80 milhões de herança, vai contribuir com 20 milhões? Nos outros países do mundo chega a ser 30%, 35%, 40% essa alíquota maior. Até nos Estados Unidos, né, Fontana? Até nos Estados Unidos. E tem um imposto que a gente sempre fala, viu, Zé? Tem um que eu sempre gosto de falar, Veras, e aí vamos passar para ti, para também ouvir um pouquinho da tua opinião sobre essa questão tributária. Aqui no Brasil é o seguinte, o motorista de Uber, ele paga imposto para andar com o carro que ele usa para ganhar a vida, ele ganha seus 2 mil reais por mês, às vezes 2.500, às vezes 1.500. E quem tem um iate de luxo ou um jatinho, paga 0 de imposto sobre veículo automotor. Então, o nosso pacote tributário é nesse sentido aí. Nós queremos arrecadar em torno de 250 bilhões para injetar na economia e ajudar a reerguer o Brasil. Quem paga imposto nesse país é os pobres, são os trabalhadores. Nós estamos chegando, viu, Fontana, ao final da nossa live, como o Guimarães entrou agora, vamos deixar esse tempo que falta para concluir, para a gente poder ouvi-lo, os nossos internautas também poderem ouvi-lo. E parabenizar Guimarães pela sua luta hoje, junto com os demais líderes, pela derrubada do veto 17. Não foi possível derrubar, porque a máquina do governo, do mercado, dos banqueiros, daqueles que querem privatizar tudo, que querem atacar o servidor público, entrou em campo. Se fosse ontem, eu não tenho dúvida que a gente tinha conseguido derrubar esse veto. Como o governo entrou e manobrou para vir para hoje, a gente acabou não derrubando o veto, e eu quero lhe parabenizar. E dizer ao servidor e à servidora que essa luta não vai parar. Nós apresentamos, inclusive, um PLP, Guimarães, Fontana, 145, para revogar o artigo 8º da Lei 173. Então, nessa luta, nós vamos continuar lutando aqui dentro do Congresso Nacional. Uma hora a gente consegue fazer com que os trabalhadores tenham uma vitória aqui dentro do Congresso. E é importante você que está nos ouvindo, você que é servidor, que é servidora, pegue a lista do deputado do seu estado em quem ele votou, como é que ele votou, na verdade. Se votou contra você ou se votou a favor do governo Bolsonaro ou a favor do mercado. Veja como foi o voto dele. Vai conversar com o vereador, com a vereadora que vai agora nas eleições pedir o voto na sua porta e pergunta como foi que votou o deputado dele, como é que ele está votando,
Como é que está lá o prefeito do município pedindo aos seus deputados que o apoiaram? Como é que está se comportando os deputados lá que foram votados do seu município? Então é hora da gente poder acompanhar. Porque se a gente não mudar essa realidade, desde a Câmara dos Vereadores, do Poder Legislativo Municipal, Estadual e Federal, se a gente não começar mudando agora em 2020, nós só vamos poder contar no máximo uns 165 sempre. Então, para a gente ter mais representantes dos trabalhadores aqui e menos representantes do mercado, dos banqueiros, nós precisamos fazer nossa tarefa agora em 2020. Por isso, aqui, Fontana, encerro a minha participação nessa live importante, nesse debate, deixando o maior tempo agora para finalizar com o nosso comandante, o nosso líder, que eu tenho uma satisfação de ter, não só ele como líder, mas como um amigo pessoal, um companheiro que milita junto conosco na CONTAG, um deputado contaguiano que a gente conta toda hora, como um deputado também cutista, que é do nosso campo, da nossa luta sindical, o nosso companheiro Zé Guimarães, que eu acho que agora o tempo tem que ficar mais com ele, porque a gente já conversou bastante, acho que ele tem que falar um bocado agora. Eu também me despeço, dou um abraço grande a todos os internautas e o companheiro Zé Guimarães encerra a nossa live de hoje aqui na TVPT, Zé. Muito bem, Fontana e Carlos Veras. E dizer o seguinte, complementar mais duas questões relevantes. Uma é que, quando eu falava de um ponto central de um projeto, de um programa alternativo de reconstrução do Brasil, eu introduzi o tema da reforma tributária, que o Fontana avançou explicitando os pontos centrais de uma proposta de reforma tributária que desconcentra a renda e taxa o andar de cima. O outro elemento importante, Veras, tem muito a ver com nós do Nordeste, especialmente as populações mais vulneráveis, é o projeto que a nossa bancada apresentou de mais Bolsa Família, né? É um projeto importante que considera as famílias de extrema pobreza e as famílias em situação de vulnerabilidade. Esse projeto vai se contrapor, aliás, eu provoquei agora na sessão do Congresso, para eu dizer, já que estão falando tanto em servidor, em pobres, vamos fazer um pacto hoje à noite aqui, vamos tomar uma posição coletiva e prorrogar o auxílio emergencial de R$600 até o final do ano. Olha, todo mundo correu de perto, ninguém quer, ou seja, querem iludir a população brasileira. Portanto, o nosso projeto de Mais Bolsa Família é um projeto muito consistente, considera as famílias conforme a categoria de vulnerabilidade de extrema pobreza, as crianças de 0 e jovens de até 15 anos, tem todo o processo de inserção e distribuição de renda e para enfrentar que essa pandemia e a crise econômica que o Brasil vive hoje vai trazer consequências gravíssimas para a vida das famílias brasileiras. Se a crise hoje está grande, imagine no próximo ano. E, portanto, a nossa responsabilidade é atuarmos, é votarmos, mas denunciarmos o que significa esse governo para a maioria da população brasileira. E eu dizia lá, eu quero ver, Bolsonaro tem que mandar um projeto de lei ou uma medida provisória para a Câmara, reduzindo o benefício de R$600 que nós aprovamos. Eu quero ver a coragem dele. Quero fazer uma gambiarra e meter na PEC do Senado. E no mais, Fontana e Carlos Veras, dizer que nós não temos outro caminho. É seguirmos na resistência, né? No enfrentamento, denunciando o caráter fascista desse governo, as políticas ultraliberais que eles querem retomar agora, em plena pandemia. O presidente da Câmara fez um discurso muito forte em defesa do mercado, da austeridade fiscal, do controle do gasto. Ou seja, para o mercado, tudo. Para o sistema financeiro, tudo. Para os ricos do Brasil, tudo. Para os de baixo, migalhas, nada. Portanto, fica aí a nossa disposição, viu, Fontana e Veras? Na próxima semana nós estamos fazendo, Fontana, os ajustes finais aí da reforma tributária, mediando aí, tivemos várias conversas ontem e hoje em Brasília, voltei para cá, mas também fiquei acompanhando e participando da sessão do Congresso. Esse é o nosso papel, como força de oposição, uma bancada atuante, que a oposição é responsável por 80% dos projetos que nós que apresentamos em tempos de pandemia, e a bancada do PT teve um papel destacado. Eu termino dizendo, Fontana e Veras, pedi desculpa aos nossos internautas, eu estava noutra batalha, mas dizer que nós vamos continuar assim. Muita unidade interna no PT, muita disposição para resistir e muita disposição também para ganharmos as eleições, né, Fontana? Vamos juntos.
É isso aí. Vamos juntos. Um grande abraço. Abraço grande, abraço, Vera. Abraço. Resistência abraço sempre. aos nossos internautas aí todos. Um abraço grande para os nossos internautas.